Muito bem, começando o nosso Oriente-se hoje falando sobre a crise no casamento. O casamento tem crise? Né? Tem gente que faz até muita piada sobre isso, mas hoje nós vamos falar sério e pegar esse assunto de frente, encarar de frente essa situação. Você pode participar pelo oriente-rs21.com.br, oriente-rs21.com.br ou o telefone, né? 19 3871 9620, 3871 9620. Eu quero dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados. Boa noite, Paulo. Paulo é representante do COFE aqui em Campinas. Já estou curioso para conhecer um pouco mais do COFE. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui contigo, esse programa Oriente-se. Essa é a nossa função, orientar as famílias. É muito bom aceitarmos o convite também. Participamos juntos de dois psicólogos aqui especializados também em família. Aqui no centro, no sofá, o homem mais alegre dessa noite, pelo menos aqui nos bastidores até agora foi, gente. Padre Francisco Assis Júnior. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a você, Laércio, ao Reginaldo e ao Paulo. Que bom estarmos juntos aqui para compartilhar esse tema certamente intrigante, não é? Desafiador. E como padre, venho aqui também para... com a visão da igreja, com a visão da espiritualidade do matrimônio, a gente poder contribuir com a reflexão desse programa. Que beleza. Reginaldo é psicólogo, bem-vindo, trabalha também com os casais? Isso, trabalha com os casais também, né? E primeiramente queria agradecer. Povo, né? Bem-vindo, boa noite. Isso, agradecer pela oportunidade de estar participando aqui. Vamos tentar orientar ou tentar ajudar um pouquinho as pessoas de casa, clarear um pouco, isso. Ok, vamos lá. Nós temos já de cara um VT, não é, com o depoimento de um idoso casado. Eu também tenho essa experiência, viu, Reginaldo? Meu sogro, por exemplo, ficou casado 50 anos, faleceu tem 2 aninhos, não é? Minha sogra sente saudades dele até hoje. Então, é uma riqueza vermos essas pessoas que passaram por uma estrada tão longa e, no entanto, não cansaram, né? Vamos ver esse depoimento. É o caso, quando você começa a namorar, é uma paixão, você não tem amor, é uma paixão à primeira vista, você simpatizou, você gostou, tal, com a aparência, com a fisionomia física, então você gostou, mas o amor é só vivido, é só feito o amor no decorrência da união, do casamento, porque no dia do casamento você casou, mas a vivência do amor você vai adquirindo com o tempo no casamento, você vai amando. Daí sim, que é um amor verdadeiro, porque termina aquela paixão e é o amor verdadeiro que fica. E aí, o padre já está torcendo ali o nariz. Padre, conta para nós. Padre Francisco, a gente fica pensando na expectativa do padre. O sacerdote participa daquele start, do momento de largada, não é? E às vezes deve viver uma frustração de perceber que alguns dão só alguns passos e já abandonam a corrida. Como é que é para o sacerdote essa... É frustrante primeiro, né? Porque a gente, quando participa da celebração do matrimônio, a gente participa também da esperança da igreja, do mundo, da família e daqueles dois, de que aquilo ali vai dar certo, né? É um projeto de felicidade sonhado por Deus para a vida daquele casal. Eu sempre costumo dizer que foi Deus que colocou no coração um do outro o amor, como forma de realizar a vida daquele casal, não é? E eu digo sempre para os dois, não estraguem o sonho de Deus para a vida de vocês, não é? E posso lhe dizer, assim, como experiência própria de quem já fez e faz muitos casamentos, né? Por não ter paróquia aqui em Campinas, a gente fica um pouco mais livre e o que não falta é casamento. A gente verifica ali, estando frente a frente com os dois, a gente vê muitas diferenças. Existem casais que você vê um brilho no olhar, uma emoção, homens que choram, não é? Casais verdadeiramente apaixonados. Infelizmente, também a gente vê em certos casamentos quase que um faz de conta, não é? E aí a gente já reza um pouquinho mais ali para que Deus cuide daquele casal que parece que não chegou muito inteiro
aquele dia. E os homens choram de alegria, né, De padre? alegria. Não é de tristeza, não. Não, uma vez uma pessoa, um homem no casamento, chorou tanto que eu disse a ele, filho, não chore, hoje é dia de festa, alegria, você vai chorar depois. Ô padre, e começando já pela sua pessoa mesmo, esse pilar, o Senhor Deus concede ao homem um apoio, um suporte, uma companheira, os dois serão um só. Esse é o desafio, mas parece tão frágil no mundo de hoje, só o amor, só um compromisso que eu assumo com você diante do altar, isso bastaria, padre? Com certeza não é? Deus faz a parte dele e eu não tenho dúvida de que Deus não falha. A grande questão é como viver, não é, a grandeza do matrimônio na sua perspectiva teológica, espiritual, não é? Como viver esse sonho de Deus na precariedade da humanidade, não é? Na fragilidade do humano. Como tornar eterno aquilo que é da própria natureza histórica até do homem, da pessoa, na sua dinâmica, não é? Nas suas vicissitudes. Casamento é desafio. Eu não estou dizendo que é fácil. A igreja também diz que não é que é fácil, é possível. Mas aí supõe, aí meu colega psicólogo aqui vai dizer, não é? A maturidade, não é? A maturidade de quem chega e se dispõe a viver o matrimônio na perspectiva cristã. Ele fez a pergunta, você responde, Reginaldo. Ele perguntou como, com essa humanidade tão frágil, seguir em frente com um sonho tão grandioso. Eu acho que existem vários caminhos, né, várias possibilidades. Em cima do que o Francisco disse, eu acho que acontece uma coisa hoje, em cima das dificuldades que acontecem no mundo contemporâneo, né, em que o tempo está encurtado, o espaço está encurtado, então parece que o amor é muito livre, começa a gostar e não gosta mais rapidamente, separa rapidamente, né? Então, a gente vai percebendo que é necessário desenvolver alguns repertórios ou habilidades para um casamento. E eu acho que um dos repertórios que são necessários, né, em cima da maturidade que o Francisco disse, é a tolerância à frustração. Se você não desenvolve tolerância à frustração, você não consegue manter o relacionamento. Nossa, você já começou pegando pesado. Né? Isso, em cima do vídeo, que o senhor falou muito bem, né, enquanto você está apaixonado, tudo é mil maravilhas, tudo é gostoso, né? O outro manda mensagens, o outro me elogia constantemente, manda flores constantemente, né? Quando está nessa fase da paixão, tudo é maravilhoso, né? Então, eu acho que existe uma questão antes do casamento que está muito ligada à paixão, né? Eu te amo, existem várias expectativas saborosas que as pessoas têm. E quando vai ver o casamento, elas esquecem que também há dificuldades, há problemas, né? Nossa, aí tem uma estrada grande para a gente trilhar, né, e discutir, que é essa situação das frustrações. A falta de limites hoje, que já começa na educação, né? Já não se coloca limites, a pessoa, na hora que chega no amor, parece que o amor é só um momento de válvula de escape. Ótimo, muito bem. Hoje, se você for pegar as pessoas da década de 60, 50, elas sofreram muito com baixa autoestima, né? Os pais vinham de um regimento militar em que educavam à base de tapas, críticas, né? Dando muito limite à molecada, né? Cedia. Isso, na verdade não cedia, dava muito limite. Eu digo Excedia. Assim, excedia, exato. O excesso de limites, né? Muitas regras. Eu acho que hoje a gente está sofrendo pelo lado oposto. Eu acho que há uma liberdade muito grande. A mola ficou muito encolhida quando soltaram. Exatamente. Eu acho que entra nesse espaço aí que acaba criando mais pessoas narcisistas, mais vaidosas, que pouco se importam com o outro, né? Gente, dá licença, deixa eu emendar já terceiro item. Então, depende muito da caminhada dos dois. Depende muito do quanto que ela exige de mim, do quanto que eu exijo dela, o quanto que o nosso amor é de fato vivido concretamente. Esse caminho é muito importante. O caminho envolve uma construção, né? Eu acho que as pessoas, antes do casamento, têm uma ideia de um amor que é um pouquinho confuso, que está muito no campo da idealização, né? Amor, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é construção. Eu preciso passar dificuldades com o meu amigo para aprender a criar uma relação de amor com esse amigo.
como uma esposa, eu tenho que passar de dificuldades e momentos saborosos para se construir essa relação de amor. É aquela né? história da amizade, né? O amigo não é... Amigo na hora da festa é fácil, né? O difícil é o amigo que de fato enfrenta com você os momentos mais difíceis. E a nossa parceira é a mesma história, né? Nossa, que maravilha. Bom, o Paulo está ali quietinho Só porque tô ouvindo. ele vem depois que nasceu a crise, entra o Paulo e a equipe dele, o COF. Como é que trabalha o COF? Conta para nós. O COF é uma entidade beneficente, né? Ela pertence à Igreja Católica, à Arquidiocese de Campinas, como um grupo de apoio. E ela começou em Campinas com relação aos casais, como era um grupo de casais felizes que não sabiam como passar a sua felicidade para as outras famílias. Então, um padre canadense, padre Roland Jalbert, através de um projeto que já existia na Alemanha, ele trouxe essa ideia para Campinas. E se formou como sendo o pioneiro em Campinas, o Centro de Orientação Familiar. E aí formou-se um encontro de casais. O encontro de casais, ele não salva casamento, porque casais em crise, ele procura através dos nossos companheiros aqui. O encontro de casais com Cristo, ele abre ou ele planta uma semente na família, no casal, para que ele comece a viver uma harmonia junto de pessoas com a mesma índole e que ele tenha assim a capacidade de ver através de palestras, testemunhos de outras pessoas que a vida pode ser bem diferente desde que ele tenha um pouco também de espiritualidade com Cristo no coração dele. Trabalhando numa paróquia ou numa igreja, porque muitas pessoas que nós chamamos para fazer o encontro de casais, ela nunca foi em igreja. Às vezes a pessoa nem participa em nada. A gente pode dizer aqui que o padre estava falando sobre o amor, o Reginaldo falando sobre bastante a questão do limite, de enfrentar aprender a crescer juntos, a construir juntos, enfrentando as dificuldades. E a gente pode dizer que o COF, ele traz uma ideia e uma possibilidade de uma convivência, primeiro dos dois e depois com outros exemplos? Então, isso é muito importante, porque assim... Isso acontece? Acontece. Nós formamos grupos de reflexão que funciona como uma terapia de casal em grupo, que é feito pelos psicólogos aqui. Nós, desses grupos, não temos um psicólogo, mas às vezes você, numa roda de conversa com outros casais, o seu problema passa a ser pequenininho, perto de um problema de outra pessoa. Então aí você vê que você, às vezes, está brigando ou discutindo um assunto banal, que não teria necessidade de estar discutindo, que tem outras pessoas com mais dificuldade. Com situações bem mais graves. Muito mais grave. Então, às vezes, uma tempestade num copo d'água, você briga, você separa, né? E outras pessoas que já têm outros problemas maiores estão juntas, estão amando, estão tal. Então, você vai aprendendo em todas as etapas, desde o relacionamento, desde a criação dos filhos, estão filhos dispares, né? De várias idades diferentes, no mesmo grupo. Isso é muito importante, como um início de trabalho. Agora, quando existe uma crise mais acentuada, o COF também tem psicólogos voluntários que atendem individualmente e, às vezes, em grupo.